Esse é o nosso trabalho de química. Nós somos 4 componentes e vamos apresentar diversas formas de fazer a separação de misturas, com várias substâncias que vemos e usamos no dia a dia, começando com a filtração, que é utilizada em diversas casas para eliminar impurezas contidas na água que vem da rua, tornando a própria para consumo. A filtração simples consiste na separação de misturas heterogêneas formadas por sólidos e líquidos, como, por exemplo, o suco de limão. Para começar o processo, colocamos a mistura sobre uma superfície porosa, como esta toalha, e então separamos o suco, esperamos o suco de limão passar, formando o filtrado, e os gomos e sementes ficarão, formando o resíduo. Veja como acontece. O suco passa, filtrando. E esse foi o suco de limão que sobrou da filtração. Agora faremos um processo chamado decantação. Nesse processo, o sólido deposita-se no fundo do recipiente, caso seja mais denso, ou flutua caso sua densidade seja menor do que a do líquido. Demonstraremos isso com água e farinha de trigo, colocando a farinha num recipiente com água, mexendo e aí aguardamos. Após um tempo, a farinha de trigo, mais densa que a água, depositou-se no fundo do copo e a água ficou por cima. Esse processo se chama decantação. Um processo de separação de dois sólidos com densidades bem diferentes é a levigação. Nesse método de separação, o sólido menos denso é separado do outro conforme carregado por um fluxo de água, como nos garimpos, onde cascalho é levado pela correnteza dos rios e os outros materiais permanecem. Demonstraremos isso com cacos de vidro e papel EVA. Podemos separar facilmente o papel EVA do vidro, pois a densidade entre eles é bem diferente, fazendo com que o vidro afunde e o isopor flutue. Outro processo de separação entre dois sólidos é a ventilação. Sua única diferença entre a levigação é que a substância menos densa é carregada por uma corrente de vento e não de água. Usamos muito esse método no dia a dia quando descascamos o amendoim e assopramos a mistura para que as cascas sejam carregadas pela corrente de ar e sobrem só os grãos. Veja a aplicação desse processo com sementes de girassol e algumas cascas. O próximo método de separação de mistura é a imantação, ou separação magnética. Nesse processo, um dos componentes é atraído por um ímã. É muito usado em depósitos de sucata para separar objetos metálicos ou pelas costureiras, para separar alfinetes e agulhas de outros objetos. Para demonstração, usaremos um arame de ferro e botões. Observe como o arame é atraído pelo ímã. Para a separação de misturas heterogêneas formadas por dois ou mais sólidos, também temos a dissolução fracionada, que baseia-se na utilização de um solvente, no qual parte das substâncias é solúvel e a outra não. Esse método ocorre diariamente no nosso cotidiano e nem percebemos. Quando vamos tomar chá e inserimos o pacotinho na água, apenas uma parte do conteúdo se dissolve. Observe.
Apenas uma parte do conteúdo é solúvel em água, fazendo com que a outra parte permaneça no pacote, separando os dois componentes. O processo de flotação baseia-se na utilização de um líquido intermediário entre dois sólidos, fazendo com que o componente menos denso flutue e o mais denso afunde. Nenhum dos componentes pode ser solúvel em água, como o milho e o orégano que utilizaremos para a demonstração. Colocando a água no recipiente com a mistura e agitando, ela faz com que os dois se separam, formando um sistema com 3 faces. Para a nossa demonstração, uma garrafa cortada ao meio será o recipiente em que o líquido mais denso se depositará. Fazemos o seguinte com a garrafa. E colocamos um pedaço de algodão no bico. Em seguida, colocamos a mistura na outra parte da garrafa e a água com sua maior densidade passa pelo algodão e vai para o recipiente. Assim que toda a água passar, retiramos o funil e colocamos o óleo em outro recipiente, separando as duas substâncias. Na destilação simples, o interesse é de recuperar o solvente da mistura, também com a evaporação do mesmo. Em laboratório é usada uma aparelhagem especial, mas para a demonstração usaremos um pires que acumulará a água. Veja a mistura de água e sal sendo aquecida. A água vai evaporando e quando ela começar a evaporar, ela vai para o pires que fica em cima da panela. Conforme a água vai evaporando, ela sobe e se acumula no pires, se separando do sal. A evaporação é utilizada quando o objetivo é recuperar o soluto de uma mistura sólido-líquido por meio da evaporação do solvente. Conforme o solvente vai evaporando, a massa de soluto que pode ser dissolvida torna-se cada vez menor, fazendo com que seja formado um corpo de fundo com o tempo. Ao final da evaporação, apenas o componente sólido restará no fundo do recipiente, no caso o sal. Veja a mistura e em seguida apenas o sal que sobrou na evaporação da água. O solvente pode ser evaporado mais rápido com o calor. Essa mistura sendo aquecida para que a evaporação seja mais rápida. Essa água evaporando e, como podemos ver, o sal fica alojado nos cantos da panela ao invés de evaporar. Esse é o sal que sobrou da evaporação da água, que também podemos chamar de cristalizado. I see your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very
to you, a side I much prefer is one that laughs and jokes.